E se algumas das construções mais impressionantes do planeta não fossem apenas edifícios, mas verdadeiros desafios às leis da física, pontes que atravessam abismos onde o vento nunca para, cidades construídas sobre o mar e estruturas tão grandes que até os engenheiros mais experientes param para as analisar. Não são ideias de ficção científica, nem imagens digitais feitas por computador. São obras reais. São obras reais construídas pela capacidade humana em alguns dos lugares mais inesperados da Terra. E quanto mais olhamos para elas, mais aparece uma pergunta simples como: foi possível construir algo assim? Sagrada Família, Barcelona, Espanha. No coração de Barcelona, ergue-se uma obra que parece mais uma floresta de pedra do que um edifício. A Sagrada Família começou a ser construída em 1880 e 2 e mais de um século depois, continua a desenvolver-se. O seu criador, Antoni Gaudí, não trabalhava como os arquitetos tradicionais. Em vez de desenhar estruturas rígidas no papel, procurava formas inspiradas na natureza. Criou colunas que se abrem como árvores abóbadas, que lembram folhas abertas e fachadas, onde a pedra parece mover-se com vida própria. Antes de existirem computadores ou programas de simulação, Gaudí criou um método muito engenhoso para calcular a estabilidade dos seus arcos. Pendurava cordas com pequenos sacos de areia, formando modelos invertidos que seguiam naturalmente a força da gravidade. Depois colocava espelhos por baixo para ver a forma final das estruturas quando fossem viradas ao contrário. No interior, a luz entra através dos vitrais coloridos e espalha tons verdes, dourados e azuis pelas colunas. Milhares de toneladas de pedra mantêm-se de pé com uma leveza quase natural. E enquanto esta catedral continua a subir lentamente no céu de Barcelona, mostra que algumas construções não desafiam apenas a engenharia, mas também a passagem do tempo. Gateway Arch, Estados Unidos. Nas margens do rio Mississippi, na cidade de St. Louis, ergue-se uma forma metálica que parece abrir uma porta para o céu. O Gateway Arch é um arco gigante de aço inoxidável com 192 metros de altura. Ao contrário de muitos monumentos tradicionais, o seu desenho baseia-se numa curva matemática conhecida como catenária invertida. Esta forma distribui as forças de maneira natural e permite que a estrutura se mantenha de pé com uma estabilidade surpreendente. A superfície metálica reflete o céu e as nuvens como se fosse um grande espelho.
O momento mais delicado da construção aconteceu perto do topo, quando as duas metades do arco tiveram de se encontrar com precisão milimétrica. Para isso, os engenheiros usaram enormes macacos hidráulicos, afastando ligeiramente as secções finais para encaixar a peça central que fechava o arco. No interior existe ainda um sistema de transporte único, pequenas cápsulas que sobem pela curva interna e se ajustam automaticamente para manter o chão nivelado durante o percurso. Do alto, o rio Mississippi estende-se como uma faixa brilhante. E enquanto esta porta simbólica marca a expansão para o oeste dos Estados Unidos, a viagem segue para uma estrutura onde a arquitetura parece inspirar-se diretamente em bolhas de ar. Ponte Akashi Kaikyo, Japão. Entre a ilha principal de Honshu e a ilha de Awaji, o mar interior de Seto move-se com correntes fortes que mudam ao ritmo das marés. Durante décadas, os ferries foram a única ligação entre as duas margens, mas os tufões e as tempestades frequentes tornavam cada travessia um desafio. Então o Japão decidiu tentar algo que parecia quase impossível: construir a ponte suspensa mais longa do planeta. O resultado foi a Ponte Akashi Kaikyo, com um vão central de quase 2 km sobre a água. Ao longe parece uma linha fina entre duas torres enormes, mas na verdade sustenta uma das estruturas mais ambiciosas da engenharia moderna. Os cabos principais parecem cordas perfeitamente esticadas contra o céu. Cada um tem mais de 1 metro de diâmetro e é formado por 830 fios de aço de alta resistência entrelaçados. Para construir as bases das torres, enormes caixas de aço foram afundadas no fundo do mar, a profundidades de até 60 metros, e depois preenchidas com centenas de milhares de toneladas de betão. Mesmo durante a construção, a natureza interferiu. O grande terremoto de Kobe, em 1995, deslocou ligeiramente as torres e obrigou a ajustar o desenho final da ponte. Ainda assim, a estrutura acabou por se adaptar ao novo espaço. E enquanto os veículos cruzam devagar entre o céu e o oceano, a viagem segue para uma obra onde a água não é atravessada, mas passa por cima da estrada. The Interlace, Singapura. Em Singapura, uma cidade conhecida pelos seus arranha-céus verticais, um projeto residencial decidiu seguir um caminho completamente diferente. Em vez de construir torres cada vez mais altas, os arquitetos do complexo The Interlace pensaram numa solução menos habitual, uma espécie de aldeia vertical formada por enormes blocos horizontais.
O projeto é composto por 31 edifícios residenciais, cada um com cerca de 70 metros de comprimento e 6 pisos de altura, colocados uns sobre os outros, num padrão hexagonal, com rotações em ângulos de 120 graus. A estrutura faz lembrar um grande quebra-cabeças tridimensional suspenso no ar. Mas este desenho não foi apenas uma escolha estética. Ao organizar os blocos na horizontal, os arquitetos criaram 8 grandes pátios abertos entre os edifícios, com jardins, piscinas e zonas verdes. No clima úmido de Cingapura, esta disposição permite que o vento circule livremente entre as estruturas, reduzindo o calor urbano e criando um ambiente mais fresco do que em muitos arranha-céus tradicionais. Caminhar pelo complexo dá a sensação de estar numa cidade elevada, onde cada terraço se transforma num pequeno parque. É uma prova de que a arquitetura pode reinventar a forma como vivemos em espaços muito povoados. E desta cidade empilhada nos trópicos, a viagem segue agora para uma obra que protege literalmente um país inteiro do mar. Ponte Golden Gate, Estados Unidos. A entrada da Baía de São Francisco, onde o Oceano Pacífico se encontra com correntes fortes e nevoeiros repentinos, ergue-se uma das pontes mais conhecidas do mundo. A Ponte Golden Gate não é apenas uma obra de engenharia, é também um desafio direto a um dos ambientes marítimos mais difíceis do planeta. Quando a sua construção começou, na década de 1930, muitos especialistas achavam quase impossível levantar uma ponte naquele estreito. As correntes podiam aproximar-se dos 100 km por hora e a visibilidade, muitas vezes coberta pelo nevoeiro, desaparecia durante várias horas. Vistos de longe, os cabos principais parecem simples linhas suspensas no ar. Mas cada um deles é formado por milhares de fios de aço entrelaçados, com uma extensão total superior a 129 quilômetros de cabo. Para os instalar, os engenheiros tiveram de esticar cada fio, atravessando o estreito, vezes sem conta como quem tece uma enorme corda sobre o mar. À distância, a ponte parece leve e elegante, pintada no seu conhecido tom vermelho internacional. Mas por trás dessa aparência delicada, existe uma estrutura capaz de resistir a tempestades, sismos e décadas de vento constante. E ainda assim, há projetos em que a luta não é contra o vento, mas contra a própria força da água acumulada.
Grande Muralha da China, China. A serpentear por montanhas, desertos e planícies, a Grande Muralha da China é uma das estruturas mais extensas alguma vez construídas pela humanidade. Não é um único muro contínuo, mas sim uma rede de fortificações que, no total, ultrapassa os 21. 0 quilômetros de comprimento. Vista de cima, parece um dragão de pedra a avançar pelas montanhas do norte da China. Foi construída ao longo de vários séculos, sobretudo para proteger os antigos reinos chineses das invasões vindas das estepes do norte. Caminhar sobre a muralha ajuda a perceber a sua verdadeira escala. Os degraus mudam constantemente de altura e as torres de vigia aparecem a cada poucas centenas de metros, olhando sobre vales e passagens montanhosas. Em muitos trechos, os materiais usados eram simplesmente os que existiam por perto: pedra nas montanhas, terra compactada no deserto e tijolo nas regiões mais desenvolvidas. Sem máquinas modernas, milhares de trabalhadores transportaram materiais à mão ou com animais de carga por terrenos difíceis. O mais impressionante não é apenas o seu comprimento, mas a persistência necessária para manter uma obra que atravessou gerações. E desta serpente de pedra que cruza montanhas inteiras, a viagem segue para uma estrutura que se ergue no céu como um arco perfeito. Obras do Delta, Países Baixos. Em 1953, uma tempestade devastadora no Mar do Norte provocou uma das piores inundações da história dos Países Baixos. Milhares de casas ficaram debaixo de água e mais de 800 pessoas perderam a vida. A tragédia deixou uma pergunta urgente: como proteger um país onde grande parte do território está abaixo do nível do mar? A resposta foi um dos projetos de engenharia hidráulica mais ambiciosos alguma vez construídos, o Sistema das Obras do Delta. Este enorme conjunto de barragens, diques, eclusas e barreiras móveis demorou mais de 4 décadas a ficar concluído. As estruturas parecem grandes portas de aço capazes de se fechar quando o mar ameaça invadir a costa. Um dos seus efeitos mais importantes foi reduzir a extensão vulnerável do litoral neerlandês de cerca de 700 quilômetros para apenas 80 quilômetros. Algumas destas barreiras são móveis e só se fecham durante tempestades extremas, permitindo que os ecossistemas marinhos continuem a funcionar normalmente no resto do tempo. Mais do que uma única construção, as obras do Delta formam uma rede criada para viver com a água, em vez de lutar contra ela.
E enquanto o mar toca suavemente estas defesas enormes, percebe-se que algumas obras humanas não mudam apenas paisagens, também mudam o destino de um país inteiro. Grande Pirâmide de Gizé, Egito. No meio do deserto egípcio, onde a areia e o céu parecem encontrar-se no horizonte, ergue-se uma forma geométrica tão perfeita que continua a resistir ao tempo. A Grande Pirâmide de Gizé não é apenas um monumento antigo, é uma prova silenciosa da capacidade humana há mais de 500 anos. Foi construída com cerca de 2-3 milhões de blocos de pedra cada um, com um peso médio entre 2,5 e 3 toneladas. Quando nos aproximamos à sua escala, torna-se real. As pedras chegam à altura do peito e o calor do sol fica preso nas superfícies ásperas. Ao amanhecer, as sombras mostram linhas tão precisas que ainda hoje surpreendem arquitetos e engenheiros. O mais impressionante não é apenas o seu tamanho, mas também as condições em que foi construída. Não havia gruas motores, nem ferramentas de aço. Havia cordas, rampas, alavancas de madeira e uma organização humana fora do comum. Durante décadas, milhares de trabalhadores coordenaram cada bloco com uma precisão difícil de explicar. O resultado final pesa perto de 6 milhões de toneladas, mais do que muitos porta-aviões modernos juntos. Mesmo assim, a pirâmide não transmite peso, transmite estabilidade e permanência. É como se estivesse presa ao próprio tempo. E enquanto o deserto permanece em silêncio, à volta desta maravilha antiga, a viagem segue para uma obra moderna que enfrenta uma das forças mais difíceis de dominar o oceano. Barragem Hoover, Estados Unidos. Entre o Nevada e o Arizona, o rio Colorado atravessa uma paisagem de rocha avermelhada, onde o calor do deserto se sente em todos os cantos. Nesse desfiladeiro profundo, ergue-se a Barragem Hoover, uma das obras hidráulicas mais impressionantes do século XX. O seu muro curvo de betão segura o Lago Mead, um dos maiores reservatórios da América do Norte. À primeira vista, parece uma parede sólida e compacta, mas a sua construção foi um desafio técnico muito complexo. O volume total de betão utilizado ultrapassa os 4 milhões e 400 mil metros cúbicos. O problema era simples, mas grave. Se todo esse betão fosse colocado como um único bloco, o calor libertado durante o endurecimento demoraria mais de um século a desaparecer por completo. Isso teria causado fissuras inevitáveis na estrutura. A solução foi surpreendente.
Os engenheiros dividiram a barragem em milhares de blocos independentes e instalaram no interior mais de 900 quilômetros de tubos de aço. Por esses tubos, circulava água fria vinda de uma central de gelo, ajudando o betão a arrefecer mais depressa. O resultado é uma estrutura monumental que parece nascer do próprio desfiladeiro, transformando um rio selvagem numa fonte de energia, água e estabilidade para milhões de pessoas. E mesmo assim, até esta enorme barragem parece pequena perante a ousadia arquitetônica de uma catedral que continua a crescer. Bosco Verticale, Milão, Itália. No centro de Milão, erguem-se duas torres residenciais que, à primeira vista, parecem cobertas por um pequeno bosque. O projeto Bosco Verticale, que significa bosque vertical, foi criado para integrar vegetação real na arquitetura urbana. As torres têm mais de 900 árvores e milhares de arbustos distribuídos por varandas que rodeiam toda a fachada. Vistas de longe, parecem mais um ecossistema vertical do que um conjunto residencial tradicional. Cada varanda funciona como um pequeno terraço verde, onde crescem árvores de várias espécies, escolhidas com cuidado para se adaptarem à altura e ao clima da cidade. Os engenheiros tiveram de calcular não só o peso da estrutura, mas também o peso adicional da terra, da água e da vegetação adulta. Sistemas de rega automática e sensores climáticos ajudam a manter o equilíbrio deste ecossistema urbano. Além do impacto visual, a vegetação ajuda a reduzir a poluição do ar, regular a temperatura e criar habitats para aves e insetos dentro da cidade. Ao caminhar pelas ruas próximas, vê-se como as árvores mudam de cor com as estações, transformando o aspecto das torres ao longo do ano. É uma prova de que a arquitetura moderna pode crescer literalmente ao lado da natureza, criando cidades onde o betão e o verde convivem em equilíbrio. Louvre, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Na ilha de Saadiyat, diante das águas calmas do Golfo Pérsico, surge um conjunto que parece flutuar sobre o mar. O Louvre Abu Dhabi não é um museu tradicional fechado dentro de um único edifício. Parece mais uma pequena cidade cultural formada por várias estruturas brancas, ligadas por passagens e canais de água. Caminhar por ali lembra uma antiga povoação costeira do Médio Oriente, onde a arquitetura se abre para o mar e a luz faz parte do próprio desenho. Sobre todo o conjunto repousa uma enorme cúpula metálica com 180 metros de diâmetro que marca o horizonte. O que realmente transforma a experiência acontece quando o sol atravessa essa cúpula gigante.
A estrutura é formada por milhares de peças geométricas entrelaçadas em várias camadas. Quando a luz passa entre elas, cria o efeito conhecido como chuva de luz, um jogo de sombras que se move devagar sobre o chão e as paredes brancas. Embora a cúpula pareça suspensa no ar, está apoiada em 4 pilares escondidos dentro dos edifícios. O seu peso ultrapassa as 7,000 toneladas, mas o desenho faz com que pareça leve, quase delicada. Aqui a engenharia não sustenta apenas uma cobertura monumental. Cria também um ambiente onde arte, água e luz se juntam num espaço tranquilo junto ao mar. E deste museu flutuante, a viagem segue para uma estrutura onde a engenharia decidiu, literalmente, dobrar uma ponte. Canal do Panamá, Panamá. Entre os oceanos Atlântico e Pacífico, existe uma faixa de floresta tropical que durante séculos foi vista como um obstáculo quase impossível para a navegação. É ali que se encontra o Canal do Panamá, uma das obras de engenharia que mais transformou o comércio mundial. Antes da sua construção, os navios tinham de contornar todo o continente sul-americano para passar de um oceano para o outro, uma viagem que podia acrescentar milhares de quilômetros a cada rota. A ideia de cortar o continente parecia quase absurda no início do século XX, mas acabou por se tornar realidade, depois de décadas de trabalho, escavações e planeamento em grande escala. As eclusas do canal parecem enormes câmaras de água, onde os navios sobem e descem lentamente. Cada porta metálica pesa milhares de toneladas e move-se com uma precisão impressionante, conduzindo as embarcações por um sistema hidráulico que vence mais de 26 metros de diferença entre o nível do mar e o Lago Gatun. Na ampliação moderna do canal, grandes comportas deslizantes de aço tão altas como edifícios de 11 andares deslocam-se sobre carris com um movimento quase silencioso. Graças a este sistema, os navios atravessam o continente em poucas horas. Mas enquanto esta obra liga oceanos, noutro ponto do planeta, existe uma construção tão longa que parece perder-se no horizonte da história. Eden Project, Reino Unido. No sudoeste de Inglaterra, numa antiga mina de argila abandonada, surgiu uma paisagem pouco comum, quase inesperada naquele lugar. O Eden Project é um complexo formado por enormes cúpulas transparentes que guardam no seu interior ecossistemas completos. Vistas de cima, as estruturas parecem um conjunto de grandes bolhas pousadas sobre o terreno.
No entanto, estas cúpulas não são feitas de vidro comum. Os engenheiros usaram um material chamado ETFE, um polímero muito leve e resistente que pesa cerca de 99% menos do que o vidro tradicional. Cada painel da cúpula parece uma almofada cheia de ar. Estas almofadas transparentes mantêm-se insufladas através de pressão constante, criando uma superfície flexível capaz de resistir a mudanças no clima. Graças a este desenho, as estruturas conseguem cobrir áreas muito grandes sem colocar peso excessivo sobre o terreno instável da antiga pedreira. Dentro das cúpulas, são recriados diferentes biomas do planeta, desde florestas tropicais úmidas até ambientes mediterrâneos. Caminhar pelo seu interior é como atravessar vários continentes em poucos minutos. Aqui a arquitetura e a natureza juntam-se de forma surpreendente, mostrando que algumas construções não só se adaptam ao lugar, como também podem devolver vida a espaços que pareciam esquecidos. Torre de Montreal, Canadá. Na cidade de Montreal, encontra-se uma das torres mais invulgares do mundo. Faz parte do complexo do Estádio Olímpico construído para os Jogos Olímpicos de 1976, mas a sua característica mais surpreendente é a inclinação. A Torre de Montreal não se ergue na vertical em direção ao céu, como acontece com a maioria das torres de observação. Pelo contrário, inclina-se para a frente num ângulo impressionante de cerca de 45 graus, o que faz dela a torre inclinada mais alta do planeta. A estrutura atinge uma altura próxima dos 165 metros e parece debruçar-se sobre o estádio como se observasse toda a cidade. Do seu topo saem enormes cabos de aço que sustentam o sistema de cobertura retrátil do Estádio Olímpico. Esses cabos funcionam como uma grande rede esticada, distribuindo o peso do teto pela estrutura inclinada. Projetar uma torre com este ângulo trouxe desafios complexos, ligados ao centro de gravidade e às forças estruturais. Ainda assim, o resultado final é uma construção que parece desafiar a lógica visual. Vista de baixo, a inclinação dá a sensação de que a torre poderia inclinar-se ainda um pouco mais. E enquanto esta enorme agulha inclinada domina o horizonte de Montreal, a viagem segue agora para um dos centros marítimos mais ativos do planeta. Museu de Arte Contemporânea de Niterói, Brasil. Na Baía de Guanabara, em frente à cidade do Rio de Janeiro, existe um edifício que parece uma nave espacial suspensa sobre um penhasco.
O Museu de Arte Contemporânea de Niterói foi desenhado pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer e tornou-se um dos exemplos mais reconhecidos da arquitetura moderna na América Latina. A sua forma circular ergue-se sobre um único pilar central, criando a sensação de que o edifício flutua sobre a paisagem costeira. O acesso ao museu faz-se por uma rampa vermelha em espiral que sobe suavemente desde o nível do chão até a entrada principal. A estrutura principal abre-se para o oceano através de grandes janelas panorâmicas, com vistas contínuas sobre a baía e as montanhas próximas. O desenho de Niemeyer procurava criar uma ligação direta entre arte e paisagem, fazendo com que o edifício não competisse com a natureza, mas a enquadrasse. Construir uma estrutura circular, apoiada num só ponto, exigiu cálculos precisos para distribuir o peso da cúpula superior. O resultado é uma obra que parece leve e fluida, como se tivesse nascido do próprio penhasco. E enquanto este museu observa em silêncio o Oceano Atlântico, a viagem segue para uma estrutura que redefine a relação entre cidade e natureza. Torre de Xangai, China. No distrito financeiro de Pudong, em Xangai, ergue-se uma torre que parece rodar suavemente em direção ao céu. A Torre de Xangai atinge 632 metros de altura e é um dos arranha-céus mais altos do planeta. A sua silhueta torcida não é apenas uma escolha estética. Os arquitetos desenharam essa forma em espiral para reduzir a pressão do vento que sopra com força a grande altitude sobre a cidade. Vista de longe, a torre parece um remoinho de vidro refletindo as nuvens e o movimento constante do rio Huangpu ali perto. A estrutura revela um sistema engenhoso de dupla fachada. Entre as duas camadas de vidro, existe um grande espaço interior que funciona como uma zona de proteção climática, ajudando a reduzir o consumo de energia do edifício. Dentro dessa área, encontram-se jardins interiores e espaços públicos que quebram a sensação de estar dentro de um arranha-céus comum. Os elevadores, alguns dos mais rápidos do mundo, percorrem os pisos em poucos segundos. A torre não representa apenas altura, mas também uma nova forma de pensar a arquitetura vertical, mais eficiente, mais sustentável e mais ligada ao ambiente urbano. E deste gigante de vidro que domina o horizonte de Xangai, a viagem segue para uma obra onde a água e a cidade convivem em equilíbrio constante. Barragem das Três Gargantas, China.
No curso poderoso do rio Yangtze, entre montanhas cobertas de nevoeiro e cidades em constante crescimento, ergue-se uma das maiores estruturas hidráulicas alguma vez construídas pelo ser humano. A barragem das Três Gargantas estende-se por mais de 3 quilômetros e atinge uma altura próxima dos 185 metros. Vista de longe, parece uma enorme parede de betão a cortar o rio, como se travasse o movimento de toda uma região. A sua escala é tão grande que a sua silhueta pode ser distinguida até a partir do espaço. A água da Albufeira estende-se como um lago sem fim entre as montanhas, armazenando cerca de 39 mil milhões de toneladas de água. A barragem não só controla cheias que no passado devastavam cidades a jusante, como também produz uma enorme quantidade de eletricidade através das suas turbinas hidroelétricas. Para permitir a passagem dos barcos, os engenheiros construíram o maior elevador de navios do mundo, capaz de levantar embarcações mais de 100 metros em menos de uma hora. É uma obra onde a engenharia enfrenta uma força natural imensa, o fluxo de um dos rios mais longos do planeta. E deste colosso hidráulico, a viagem segue para uma estrutura que mostra que até o próprio solo pode tornar-se um desafio inesperado. Ponte Rui, Zhejiang, China. Nas montanhas da província chinesa de Zhejiang, existe uma ponte pedonal que parece mais uma fita suspensa no ar do que uma estrutura tradicional. A Ponte Rui liga 3 colinas no vale cênico de Shenxianju e o seu desenho inspira-se num antigo símbolo cerimonial chinês chamado Ruyi, uma forma curva associada à boa sorte. Vista de longe, a ponte parece um conjunto de fitas metálicas que se cruzam suavemente entre os picos rochosos, suspensas sobre uma paisagem coberta por florestas densas e nevoeiro da manhã. A passagem serpenteia por mais de 100 metros sobre o vazio, permitindo aos visitantes caminhar entre montanhas com vistas abertas para o vale. As curvas da ponte não servem apenas para criar beleza, foram desenhadas para distribuir o peso de forma equilibrada ao longo da estrutura de aço. Cada secção foi montada com cuidado, numa zona onde o transporte de materiais já era um grande desafio logístico. Caminhar sobre a ponte dá uma sensação curiosa. A paisagem parece mover-se devagar à volta, enquanto o vento atravessa a estrutura aberta. É uma obra onde a engenharia procura integrar-se no cenário, em vez de o dominar. E destas curvas suspensas sobre as montanhas, a viagem segue para uma construção que transformou um deserto num sistema de vida.
Estádio Nacional de Pequim, China. No coração de Pequim encontra-se um estádio que, mesmo antes de sabermos o seu nome, é reconhecido pela sua forma inconfundível. O Estádio Nacional de Pequim, conhecido popularmente como Ninho de Pássaro, foi construído para os Jogos Olímpicos de 2008. A sua estrutura exterior é formada por uma rede aparentemente desordenada de vigas de aço que se cruzam em várias direções e criam um padrão parecido com ramos entrelaçados num ninho gigante. Ao aproximarmos-nos, percebe-se que essa aparente desordem é, na verdade, um sistema estrutural cuidadosamente calculado. As vigas formam uma malha tridimensional que distribui o peso do estádio de forma equilibrada, permitindo cobrir um enorme espaço interior, sem colunas a bloquear a vista. O estádio tem capacidade para mais de 0 espectadores, e o seu desenho junta engenharia avançada com uma imagem inspirada na natureza. À noite, a iluminação interior transforma a estrutura numa espécie de grande lanterna que brilha sobre a cidade. É um exemplo de como a arquitetura contemporânea pode transformar um espaço desportivo num símbolo urbano. E deste ninho monumental de aço, a viagem segue para uma construção onde a água cai como uma cortina sobre um edifício inteiro. Porto de Singapura, Singapura. No estreito que liga o Oceano Índico ao Mar da China Meridional, encontra-se um dos pontos mais estratégicos do comércio mundial. O Porto de Singapura é uma verdadeira cidade flutuante de contentores gruas e navios estendida ao longo de mais de 15 quilômetros de costa. Visto de longe, o cenário parece um movimento constante de grandes embarcações que entram e saem sem parar. É um dos portos mais ativos do mundo, onde o tráfego marítimo funciona com uma precisão quase coreografada. Aqui o movimento nunca para. Mais de 0 embarcações passam por estas águas todos os anos, o que significa que praticamente a cada poucos minutos um navio chega ou deixa o porto. Em terra, enormes gruas automatizadas levantam contentores de aço como se fossem simples blocos, colocando-os em filas perfeitamente alinhadas. O volume de carga movimentado chega a dezenas de milhões de toneladas por ano, ligando rotas comerciais entre a Ásia, a Europa e a América. O mais impressionante não é apenas a escala, mas a coordenação necessária para manter este fluxo constante de mercadorias. Visto do céu, o porto parece uma enorme máquina que nunca dorme, mostrando que algumas das construções mais impressionantes do mundo nem sempre são monumentos. Por vezes, são sistemas completos que mantêm a economia do planeta em movimento.
sede da CCTV, Pequim, China. No distrito financeiro de Pequim, ergue-se um edifício que rompe por completo com a forma tradicional dos arranha-céus. A sede da televisão central da China, conhecida como CCTV Headquarters, não sobe na vertical como uma torre comum. Em vez disso, é formada por duas torres inclinadas, que se ligam no topo através de um enorme volume horizontal, criando um grande laço estrutural que marca o horizonte da cidade. O edifício parece uma figura geométrica quase impossível suspensa sobre Pequim. Os seus 234 metros de altura escondem um dos desenhos estruturais mais complexos do século XXI. A estrutura apoia-se numa rede diagonal de aço visível na fachada, criada para distribuir as forças de forma equilibrada por todo o edifício. Isto é especialmente importante porque o volume superior gera enormes tensões estruturais, que precisam de ser cuidadosamente compensadas. Durante a construção, os engenheiros tiveram de calcular como o edifício reagiria a sismos e ventos fortes. O resultado é uma estrutura que parece desafiar a gravidade, como se uma enorme moldura tridimensional flutuasse sobre a cidade. E enquanto esta arquitetura futurista domina o horizonte de Pequim, a viagem segue para uma obra que desafia a engenharia num dos ambientes mais extremos do planeta. Túnel de base de São Gotardo, Suíça. Debaixo dos Alpes suíços, encontra-se uma obra que não se vê à superfície, mas cuja escala impressiona. O túnel de base de São Gotardo é o túnel ferroviário mais longo do mundo, com 57 quilômetros de extensão, atravessando o coração das montanhas. Durante séculos, os Alpes foram uma barreira natural entre o norte e o sul da Europa. As rotas de montanha eram lentas, perigosas e dependiam sempre das condições do tempo. Hoje, os comboios de alta velocidade atravessam a montanha a mais de 200 km por hora, ligando cidades europeias com uma rapidez que antes parecia impossível. Para construir o túnel, enormes máquinas perfuradoras escavaram milhões de toneladas de rocha durante quase 2 décadas. Em alguns pontos, os trabalhadores estavam a mais de 2. metros abaixo da superfície da montanha, enfrentando temperaturas elevadas e fortes pressões geológicas. O projeto exigiu escavações a partir de vários pontos ao mesmo tempo, para que os túneis se encontrassem com grande precisão no interior da rocha. Hoje, os comboios cruzam os Alpes em poucos minutos, atravessando montanhas que durante milênios marcaram a paisagem europeia. É uma prova de que a engenharia moderna nem sempre sobe em direção ao céu, por vezes conquista o interior da Terra.
MOSI, Barreiras contra Inundações de Veneza, Itália. Veneza é uma cidade construída sobre a água, mas durante séculos também viveu com o risco constante de inundações. As marés altas do Adriático, conhecidas como água alta, podem cobrir praças e ruas em poucas horas. Para proteger a cidade histórica, Itália desenvolveu um dos sistemas de defesa costeira mais complexos do mundo, o projeto MOSI. Este sistema é formado por uma série de barreiras móveis, instaladas nas 3 principais entradas da Lagoa Veneziana. Quando o mar está calmo, as enormes comportas metálicas permanecem escondidas debaixo de água. Mas quando se prevê uma maré alta perigosa, as barreiras enchem-se de ar e sobem lentamente a partir do fundo do mar, formando uma parede temporária que separa a Lagoa do Adriático. Cada uma destas comportas mede mais de 20 metros de largura e pode pesar centenas de toneladas. O sistema permite proteger a cidade sem alterar de forma permanente o fluxo natural da água. É um exemplo de engenharia criada para conviver com um ecossistema delicado e com uma cidade histórica que resiste ao mar há mais de 1000 anos. E enquanto Veneza continua a flutuar entre canais e palácios, a viagem segue para uma estrutura que redefine aquilo que pode ser um estádio moderno. Marina Bay Sands, Singapura. No horizonte de Singapura, surge uma silhueta que parece desafiar a lógica da arquitetura. Três torres de hotel erguem-se lado a lado em direção ao céu, e no topo, uma enorme plataforma liga-as formando aquilo que parece um barco suspenso sobre a cidade. Este conjunto é o Marina Bay Sands, um dos complexos hoteleiros mais conhecidos do mundo. A plataforma superior, chamada Sky Park, estende-se por mais de 340 metros, avançando até para além das torres que a sustentam. A estrutura superior abriga jardins, restaurantes e uma das piscinas infinitas mais famosas do planeta. Construir essa plataforma suspensa foi um enorme desafio para os engenheiros. O peso tinha de ser distribuído com cuidado pelas 3 torres, que são ligeiramente inclinadas para o interior, para reforçar a estabilidade do conjunto. A partir da piscina, o horizonte de Singapura abre-se como uma cidade futurista cheia de arranha-céus e luzes refletidas na baía. O edifício mostra como a engenharia moderna pode transformar um hotel numa experiência arquitetônica completa. Mais do que um simples alojamento, tornou-se uma referência visual para toda a cidade, um exemplo de como a arquitetura pode mudar o perfil de um skyline inteiro.